Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa prática que é bem antiga, mas que muitas vezes é mal compreendida: o jejum dentro da tradição católica. Pode até parecer uma coisa meio radical, mas como a gente vai ver, a lógica por trás é, na verdade, sobre conquistar uma liberdade que vem de dentro. Pois é, a primeira pergunta que vem à cabeça é exatamente essa, né? Num mundo que vive buscando conforto e satisfação o tempo todo, por que alguém, em sã consciência, escolheria passar fome de propósito? A resposta, olha, vai muito além do que a gente imagina. É que, nesse contexto, o jejum não é bem sobre a comida em si, é sobre liberdade. Ele é visto menos como um castigo e mais como uma espécie de ginástica para a alma, sabe? Uma ferramenta para libertar a gente dos nossos próprios impulsos. Ok, para entender como o jejum funciona, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender qual é o problema que ele quer resolver. E o ponto de partida é uma certa desordem que todo mundo, de um jeito ou de outro, sente por dentro. A visão católica parte de uma ideia de que, por natureza, nossos desejos são um pouquinho bagunçados. É como se a parte da gente que deveria obedecer acabasse dando as ordens e a gente vira meio que refém dos nossos próprios apetites. Essa imagem aqui mostra direitinho essa inversão. O prazer vira o chefe, é ele quem manda. A nossa razão, que deveria ser a guia, vira só uma serva, que fica inventando desculpa para obedecer. E a alma, que é a nossa força de vontade, acaba enfraquecida, acorrentada. Bom, se o problema é uma vontade fraca, qual seria a solução mais lógica? Um exercício para fortalecer essa vontade. E é exatamente aqui que o jejum entra em cena. Então, o jejum não é o objetivo final. Ele é a ferramenta. Pensa nele como um peso na academia da alma que a gente usa para fortalecer o músculo da vontade e reeducar os nossos desejos. E aqui está o pulo do gato. Essa disciplina é transferível. A força que se ganha dizendo não para um pedaço de pão é a mesma força que vai ser usada para dizer não para um ataque de raiva, para preguiça ou para qualquer outro vício. É o poder do não. E essa ideia não é nenhuma novidade, tá? Pensadores como Santo Tomás de Aquino, séculos atrás, já falavam sobre isso. Eles viam o jejum como um jeito de diminuir o barulho do corpo para conseguir ouvir melhor o que a alma precisa. Certo, a teoria é bem interessante, mas e na prática? No dia a dia, como isso funciona contra as nossas lutas internas de verdade? Vamos dar uma olhada em algumas aplicações bem diretas. O primeiro alvo, claro, é a gula. Mas a tradição diz que gula não é só comer demais, é ter um apego desordenado ao prazer de comer. O jejum, nesse caso, funciona como um reset, colocando a comida de volta no seu lugar, como sustento e motivo de gratidão. Agora, essa conexão com a raiva é fascinante. A lógica é a seguinte: uma pessoa que é mimada fisicamente, que não aguenta sentir um pingo de fome, também não vai aguentar a menor frustração da vida. A paciência que se aprende controlando o estômago se transfere para o controle das nossas explosões. E o mesmo vale para combater a assédia, que é tipo uma preguiça espiritual. Um corpo que está sempre insatisfeito pode levar uma alma meio sonolenta. Aquele incômodo da fome é visto como algo que desperta os sentidos, que acorda a vigilância interior, quebrando essa anestesia espiritual. Tá, eu sei. Ouvindo tudo isso, muita gente deve pensar, nossa, mas isso parece radical demais. Só que a tradição não apresenta isso como uma regra de tudo ou nada, mas sim como um caminho que a gente percorre aos poucos. A palavra-chave aqui é pedagogia. É como se a igreja fosse uma professora que ensina a virtude do autodomínio passo a passo, de um jeito que funciona para cada pessoa na fase da vida em que ela está. Com as crianças, por exemplo, não se trata de privação de comida. A ideia é outra. É introduzir pequenos atos de renúncia. O objetivo não é fazer a criança passar fome, mas educar o desejo desde cedo, mostrando que nem toda vontade precisa ser atendida na hora. E para os adultos, o caminho também é gradual. Tudo começa com a moderação, com o simples ato de comer de forma consciente, sem exageros. Só depois, passo a passo, é que se avança para formas mais diretas de jejum, sempre de forma pensada. E tudo isso, desde o menor sacrifício até o jejum mais rigoroso, aponta para uma única direção, para um único objetivo final. E este ponto aqui é fundamental. O jejum nunca vem sozinho. Ele é um pé de um tripé, junto com a oração e a caridade. Sem a oração, ele vira só uma dieta. E sem a caridade, por exemplo, doar o dinheiro que se economizou com a comida, ele pode virar um ato de orgulho. Um não funciona direito sem os outros dois. O objetivo final, então, não é ser forte por ser forte. É usar essa força para colocar a casa interior em ordem,
garantindo que o corpo sirva à alma e que a alma seja voltada para Deus. Essa frase da tradição resume essa dinâmica de um jeito perfeito. A ideia não é odiar o corpo de jeito nenhum. É só enfraquecer as suas exigências mais desordenadas para que a parte mais profunda da gente, a alma, possa finalmente assumir o comando. No fim das contas, o jejum é apresentado como uma verdadeira escola, uma escola de liberdade, onde a gente aprende a não ser mais escravo de cada impulso, de cada desejo do eu quero agora. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Numa cultura do pra já, da gratificação instantânea, onde tudo está a um clique de distância, que valor pode ter escolher, por vontade própria, se restringir? A tradição católica sugere que a resposta não é sofrimento, mas sim a verdadeira liberdade.